Boa noite, meu nome é Paulo Andrade Costa. Eu sou aluno do curso de especialização em Ciência e Biologia, AD pela Univap. Estou aqui para apresentar o meu referencial teórico referente ao meu TCC, que será apresentado no final do curso. O meu tema que eu escolhi foi o currículo de Biologia do ensino médio da aula de local, implicação correta de homogeneização. Na hora de falar de currículo, eu poderia escolher um conceito de dicionário, poderia escolher um teórico que respondesse o que seria esse conceito de currículo, mas pensando nisso, eu escolhi aqui 3 autores para poder fundamentar esse conceito de currículo, porque eu acredito que o conceito que eles falam de currículo é o conceito que traz realmente o que seria esse currículo. Então, eu escolhi Arroio, Miguel Arroio, Antônio Moreira e Tadeu Tomás da Silva. Dentro do contexto dos seus livros, eles conseguem apresentar esse conceito. Então, no conceito desses 3 autores, o currículo não se restringe apenas ao conteúdo a ser abordado, mas a série de elementos que são considerados como, por exemplo, as relações de poder, identidade, ideologia, o gênero, a vivência prévia dos alunos, a cultura, o tipo de sociedade que a escola se espera com o desenvolvimento desse currículo, a análise da prática, o contexto de cada cidadão e as limitações de demais circunstâncias como tempo, materiais e espaço. Quer dizer isso, que o currículo ele não vai se restringir apenas aos conteúdos que vem ditados ali, o chamado currículo oficial, mas todo aquele clima organizacional, toda aquela cultura escolar, cultura que a gente vai precisar perpassar por dentro desse conceito de escola, desse conceito de formação de um cidadão na sociedade, que vai precisar reavaliar o que a gente vai transmitir desse conceito, dentro desse currículo, e que vai estar baseado em relações de poder, porque, de certa forma, pessoas vão determinar esse currículo, vai passar por ideologias, porque na escola há essa transformação de sociedade que eu preciso converter esse currículo em uma ideologia, vai perpassar também pela identidade, porque, de certa forma, o currículo vai construir identidade dentro da escola, vai passar também pelas relações de gênero, hoje muito discutido, o que importa a discutir o gênero na escola, Será que a gente vive nessa relação de apenas 2 gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino, Mas que outros gêneros são construídos dentro desse contexto atual, Pensando nisso, eu trago alguns indicativos aqui, A partir do estudo desses teóricos também, porque, na verdade, como eu estou no processo de construção, essa referência é uma referência da primária, ainda preciso estudar bastante ainda para buscar mais conceitos para conseguir anexar na minha pesquisa. Então, de acordo com o CIO de 2011, o currículo é sempre o resultado de uma seleção do universo mais amplo de conhecimento e saberes, onde são selecionados aquela parte que vai constituir precisamente o currículo. O que quer dizer isso? Que alguém chegue e aí faz a seleção desses conceitos, desses conteúdos, e aí aprimora esse currículo, adiciona dentro do currículo. Então há uma seleção. Quem é que faz essa seleção? Então tem toda uma relação de poder envolvida na construção desse currículo. Assim como diz Moreira em 2011, com essa seleção, a escola termina por trabalhar para uma parcela que estuda a experiência coletiva humana. Porque, de certa forma, esse currículo é homogeneizado, ele não vai refletir diretamente a cultura local, a cultura escolar, a cultura que vem dentro da escola mesmo, onde essa escola ela está inserida. E o próprio livro didático ele que faz essa homogeneização, porque ele vem com aquela cultura de fora e essa cultura inserida dentro do contexto escolar. A própria mídia também tem esse poder de homogeneizar essa cultura, de a gente acreditar que aquela cultura de fora é a nossa. A essa ideia de currículo surgem as teorias, existem teorias de currículo. Sobre isso, Silva diz que a teoria é uma representação, uma imagem, um reflexo, o signo de uma realidade que cronologicamente e ontologicamente é presente. O que quer dizer isso? Que as teorias de currículo, elas são, a gente pode observar que existem 3 teorias de currículo no decorrer do estudo cronológico, do estudo histórico, que é a teoria tradicional, a teoria crítica e a teoria pró-crítica. Cada uma delas, de certa forma, ela vai representar as ideias desse currículo, historicamente, as ideias como é que ele vem sendo construído.
Carlos Chico Malazinho, em 2007, disse que hoje decidir qual informação básica para viver no mundo moderno é uma obrigação para as pessoas que acreditam que a educação é um poderoso instrumento para combater e impedir exclusão e dar aos educantes todas as idades, possibilidades de superação dos obstáculos. Porque, de certa forma, a gente vive num mundo multicultural, né? A gente vê que as culturas hoje, né, elas, de certa forma, elas estão muito presentes na discussão local. Então, quanto mais a gente enaltece essa cultura, né, a gente coloca em evidência, mais ela é valorizada. Então, nós, enquanto professores e o processo de validação, precisa valorizar essas culturas para não deixar ninguém de fora. Porque, de certa forma, se eu for fazer uma seleção de currículo que vai prestigiar, né, uma cultura que seja hegemônica, aquelas minorias elas vão ser excluídas desse contexto escolar, né? Então, a gente precisa hoje reaver, né, essa discussão de currículo, por isso que o currículo hoje está tão forte nesse contexto aí. Para fazer uma análise do currículo, eu preciso voltar no tempo, né, observar como é que esse currículo vem sendo construído. Né? Se eu falo que o currículo ele é uma construção cronológica e uma construção ontológica, ou seja, construída diretamente na sociedade, né, percebe que um homem ele é um ser social, eu preciso voltar na história para poder entender como é que esse currículo ele vem sendo construído. Né? Então, as discussões de currículo elas começaram na década de 20, lá nos Estados Unidos, né? Surgiram como objeto de pesquisa, né? Esse currículo surgiu como objeto de pesquisa, porque, né, entre outras coisas, começou-se o processo de industrialização, né, surgiram os movimentos migratórios, né, as pessoas começaram a ir para a cidade para poder trabalhar, e então dessa forma intensificou a massificação da escolarização. Então o currículo surge, as discussões sobre o currículo, ela surge desse contexto aí. Né? Aí em 1949 é lançado o livro de Ralph Tyler. Né? Nesse livro, começa-se a organizar, começa-se a pensar nesse currículo de forma organizada, tudo de forma técnica. Né? Valorizava-se os métodos, valorizava-se essa organização desse currículo e deixou-se de lado aí, não se pensou realmente nas questões, né, sociais, nas questões de cultura. Em 1970, há uma reconceptualização dessa ideia de currículo, né, começam as críticas a respeito desse currículo, certo? Começa a se criticar que esse currículo ele é bastante técnico, né, e aí quem é que faz essa discussão? Né? Então as pessoas vão utilizar das ciências sociais ali, das teorias sociais, para poder criticar esse currículo. Então é utilizado a fenomenologia, é utilizado a hermenêutica, o marxismo. Então começa a criticar esses modelos e começa a encorajar os alunos a ficar sua própria experiência no contexto da escola. Né? E aí, em 1979, há o lançamento do livro Ideologia e Currículo, de Michael Apple, né? Mas você perceber que o currículo também está começando a trabalhar nessas estruturas econômicas, nesses países que estão aí, e há toda uma politização da teoria do currículo. Né? O currículo ele é todo injetado, né? Esquece aquele currículo, o currículo técnico, e passa a discutir um outro currículo dentro do contexto da escola. Né? Em 1980, há o lançamento do livro de Henri Giraud, né? Esses livros eles começam a criticar os modelos tradicionais, começam a criticar a desigualdade social, né, a todo aquele movimento ambiental, movimento social no mundo. Né, então, passa-se a perceber que a função da escola não é apenas, né, de formar indivíduos ali, que vão para o contexto das indústrias, que vão para os contextos, né, os contextos da sociedade, desempenhar papéis ali neles. Né, então, passa-se a perceber que a sociedade ela precisa formar cidadãos que vão criticar, que vão ajudar essa sociedade a se construir. Né? E tudo isso veio por todos os movimentos sociais aí, o movimento ambiental, o movimento gay, certo? A partir de 1980, né, surge o chamado multiculturalismo. Né? O currículo ele passa a apresentar dentro dessas discussões as relações de gênero, de etnia, de raça, de ideologia, do poder, ao fim das chamadas metas narrativas, né? Aquele domínio, aquele controle, né, que alguns órgãos tinham na escola, né, eles passam a ser discutidos. Né? Para quem que essa escola está servindo? Ela está servindo como um aparelho ideológico do Estado, né? E aí chega-se ao chamado currículo de biologia. Né? Por que essa discussão chamada currículo de biologia? O que é que se percebe aqui hoje? Né? Então, após dessa ideia aí, percebe que a instituição escola é o espaço que dá os encontros de professores e alunos, esse currículo, esse material de ensino e processo formativo,
nos pais permite compreender como as próprias disciplinas de biologia se articulam com os diversos elementos sociohistóricos que se constituem. Então, é no espaço da escola que as coisas elas vão se traduzir como elas devem ser. Então, começa a perceber que os currículos que são herdados, os currículos que são construídos lá em cima, né, chegam até a escola, e esses vão ser discutidos nesses conceitos de escola, porque é na escola que é essa formação desses professores aí, né? Então, as disciplinas escolares, elas começam a ser formadas lá no século XX. A biologia em si, né, ela era uma gama de, se fosse para a gente comentar assim, ela era uma gama de ciências, né, a zoologia, a botânica, e aí surgiu a necessidade de se juntar todas essas disciplinas que tinham algum ponto em comum e formar a disciplina biologia, né? E aí sabe que essa disciplina, ela, de certa forma, ela recebe, né, ela na escola ela vai começar a construção dessa disciplina aí. E aí, né, a discussão que esse currículo, de certa forma, ele chega fragmentado da escola, né? Como é que a gente percebe isso? A partir do currículo oficial, do currículo material, ou seja, do livro de biologia, percebe-se que as discussões que esse livro traz não vão refletir, né, o contexto da cultura escolar. Né? Vem aquele conhecimento de forma fragmentada ali, entendeu? E os documentos oficiais? O que é que diz os documentos oficiais acerca disso, né? De certa forma também os documentos oficiais, apesar de eles falarem na escola, no currículo, precisa se valorizar a cultura escolar, no seu âmago, eles não discutem a importância da legitimação das sabedorias populares, não aparece a questão das sabedorias populares, né? Vê-se a biologia como sendo uma disciplina apenas utilitarista, né? Apesar que no discurso, né, a gente vê que há essa ideia de que a biologia ela precisa ser uma disciplina para fazer essa relação no contexto social, né? A gente vê que na prática esse currículo ele não é, de certa forma, construído dessa forma, ele é construído dessa forma, né? Para vocês terem ideia, o Conselho Nacional da Educação em 2001 disse que os conteúdos básicos de biologia deveriam englobar os conhecimentos biológicos da área de ciências exatas, da técnica, da área humana, e tendo a evolução como eixo integrador. Se a gente abrir um livro de biologia, a gente vai ver que muitas vezes não há uma relação clara de como é que essa evolução ela vai aparecer, né? Pegar um livro de biologia, por exemplo, no primeiro ano, a gente sente claramente que o feito uma evolução, ele é tratado de uma forma, né? E há uma dificuldade de nós, enquanto professores também, de discutirmos essa evolução desses conceitos aí. Certo? Apesar dos PCMs falar que são geradores, né? Se o professor não tivesse que olhar bem construído, se não houvesse a formação de professor bem clara, né, para que esse professor entenda que a evolução é o eixo que vai nortear o currículo de biologia, né, esse currículo não é bem trabalhado no contexto escolar e as coisas ficam muito fragmentadas, muito soltas e desvinculadas da realidade. E a contemporaneidade, né? Hoje a contemporaneidade, o que é que a gente fala desse currículo de biologia? Né? A gente vê que esse currículo ele é homogeneizado, né? E o professor tem que tomar muito cuidado acerca do discurso que esse currículo ele vai ser transferido para o aluno. Né? Então, o professor tem que ser bastante crítico, ele tem que pegar um contexto, tem que pegar outro contexto, e mudar esse contexto para poder passar para o seu aluno. Né? Sempre buscando a significação, né, a aprendizagem significativa como um eixo ali de ensino-aprendizagem. Né? O que é que afirma a célula, em 1999? Diante das perplexidades das diferentes do seu tempo que vivemos, a escola necessita de significar o seu tempo e espaço, mostrar-se como um ambiente formador de cidade de sujeitos, que ela vive e convive, na compreensão das diferentes culturas dos grupos que nela estão presentes. Então, como já coloquei, né, o professor e a escola em si, ela precisa entender que a escola é o local de formação de sujeitos, né, de formação de identidade, e essas identidades elas precisam aparecer dentro do currículo. A gente não pode valorizar, né, algumas relações e deixar outras de fora. Tem que fazer um trabalho que seja integrador, que seja totalmente inclusivo. Então, partindo disso, qual é o problema que eu quero estudar nesse contexto aí, né? O problema é que, para ter o processo de homogeneização nas fases de biologia está incluído, na composição dos documentos oficiais, das pesquisas curriculares nacionais, do ensino médio, dos planos curriculares do ensino médio e das outras resoluções que o Conselho Nacional libera, e também na elaboração da universidade. Então, qual é
as licenças claras, né, esses parâmetros de homogeneização, eles vão ter dentro dos currículos. Será que dentro desse documento, será que dentro dos documentos, essa homogeneização, ela aparece? Como é que ela deve ser trabalhada, né, para que ela não aconteça? Como é que eu posso trazer esse multiculturalismo para dentro do contexto desses documentos oficiais, dentro do contexto do livro didático? Por que isso é um problema, né? Porque o currículo é dado, ele não vai corresponder às demandas atuais, né? O currículo que a gente é um currículo que ele é homogêneo. Então, de certa forma, ele não vai trabalhar o contexto das demandas atuais. Não um currículo que vai trabalhar, né, a identidade, que vai trabalhar a própria evolução, certo? Como deverá ser. O livro didático, ele vai apresentar uma sobrecarga de conhecimentos fragmentados e vinculados com formas relevantes, isso é óbvio, né? O livro didático é muito resumido, né? E ele não é um livro que deixa espaço, eu digo isso porque a maioria deles, que a gente observa, ele não dá espaço para uma discussão mais especificidade do local onde o aluno ele vive, né? Traz discussões de contextos de fora, né? Como se essa realidade fosse a realidade que o aluno vive. Os livros didáticos, às vezes, não abrem espaço para discurso para integração com a realidade, como eu acabei de dizer, né? Ele não deixa espaço para a discussão. Se a gente vive na caatinga, se a gente vive no semiárido, esse livro didático, ele traz a discussão lá de Mata Atlântica, uma discussão de animais que existem nesse bioma aí. Então, é um livro didático onde o discurso ele apresenta uma realidade totalmente diferenciada. Então, como se discutir a evolução, né, dos animais, das plantas, dos seres que vivem no semiárido, né, das pessoas que vivem no semiárido, das relações que essas pessoas têm, entendeu? Dentro do currículo. Então, por isso que é um problema que eu preciso escolher para poder, né, realizar esse estudo. Quais são as hipóteses, então? O entendimento de como o currículo de biologia é concebido se faz necessário para compreender o que dentro da cultura se considera relevante que as novas gerações aprendam. O livro didático como parte do currículo, ele reflete suas concepções e suas limitações. A homogeneização do currículo e suas possíveis mudanças interferem no ensino da aprendizagem, pois não contempla as situações nas quais os sujeitos estão inseridos. Então, essas hipóteses aí, elas são, né, os requisitos que eu vou. Bom, o meu TCC traz como objetivo geral a ideia de estudar as teorias do currículo usadas na construção do currículo de biologia atual e a contribuição dessas teorias no processo de homogeneização. Então, observar quais teorias que estão utilizadas quando vai se construir, né, esse currículo de biologia, se é uma teoria tradicional, se é uma teoria crítica, se é uma teoria pós-crítica, né, e observar que contribuição que essas teorias que são utilizadas na composição desse currículo, elas têm para fazer homogeneização. Né? E como objetivos específicos, traz a ideia de investigar como a execução do currículo homogêneo interfere na materialização desse currículo, principalmente através do conteúdo do livro didático. Como é que esse currículo homogêneo ele vai interferir na composição do material didático, do livro didático. Identificar os efeitos de homogeneização na composição dos documentos oficiais. Analisar até que ponto o livro didático vai confirmar as concepções desse currículo. Traz uma metodologia dialética, né? A metodologia que vai ser pautada na minha pesquisa aí, né? Essa metodologia dialética vai apresentar uma abordagem qualitativa, certo? E aí, o seu referencial teórico primário aí, né? Utilizando os livros de Arroio, os livros de Maria Gabriela Feldman, de Marcos Ferreira, Marca Maranguinho, Sandra Félix, que são dois de história educativa diferentes, partes educativas. O livro de Miriam Casachique, Marco Maranguinho, Pesquisa de Ciência e Cidadania. O livro de Antônio Flávio Barbosa Moreira, que é o currículo Utopia e Pós-Modernidade, currículos questões atuais. O livro de Tomás Tadeus da Silva, que é o documento de identidade e introdução às teorias do currículo. E utilizei como livros para a parte metodológica, os livros de Antônio Carlos Gil e de Augusto de Paulo Silva Trivino. Então, esse é o referencial teórico da minha TCC, que vai para a avaliação final. Muito obrigado.